começar a tua construção e não sabe de fato como começar, quais são os primeiros passos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente os passos que você deve tomar se você vai construir. Engenheira Dalila, por que é importante eu saber esse passo a passo? Esse passo a passo vai te auxiliar e te ajudar no planejamento do teu sonho e do teu planejamento financeiro. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e a pergunta dele foi exatamente essa. Dalila, eu preciso fazer o estudo e análise de viabilidade para o meu futuro empreendimento, tá? E eu preciso saber quanto eu vou investir em cada uma das etapas da minha obra. Eu vou te mostrar aqui para vocês um modelo, tá? De estudo e análise de viabilidade de projeto que eu realizo com o meu cliente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o passo a passo. Então, o primeiro de tudo, tá? Você sentar com a sua família e traçar exatamente o que vocês sonham e o que vocês desejam. Então, no caso do meu cliente aqui, é um sobrado em que ele passou aqui para mim todas as características. Eu vou colocar também aqui a foto do sobrado para que você possa ver que belo e lindo sobrado, certo? Segundo, tá? Você saber o estilo que você gosta. Qual o estilo a sua família se habitua mais? Eu vou mostrar aqui para vocês o estilo. Pode ser moderno, pode ser contemporâneo, pode ser industrial, clássico. O terceiro, tá? Você vai sentar com a sua família para saber quanto que vocês têm disponível, tá? Ou irá se capitalizar durante o processo de execução da obra, tá? E esse valor estimado deve estar em mãos ou com previsão de capitalização. Quarto, procurar um profissional. Isso o meu cliente está fazendo exatamente aqui, né? Até falei para ele, isso você está fazendo. Quinto, realizar o estudo e análise de viabilidade de projeto. Porque no estudo e análise de viabilidade de projeto, vai atrelar o sonho do cliente com o terreno, tá? E os recursos que a família tem disponível. Responder a seguinte pergunta: por que a gente faz o estudo e análise de viabilidade de projeto? O estudo e análise de viabilidade de projeto é um serviço que eu entrego, tá? Ele tem um investimento de R$ 497. Uma análise que você faz indispensável. E responder as perguntas: será que os recursos que eu tenho, que você tem, tá? Dá para construir o sobrado em questão, ou a sua casa, terra em questão, ou a casa que você sonha, que você imagina, com os acabamentos que você imagina, o que você sonha ou idealiza? Segunda pergunta que o estudo e análise de viabilidade de projeto, ele te responde: será que os recursos que você tem disponível para iniciar e finalizar a obra, eles dão? Será que os recursos que você tem aí vai dar para iniciar a obra e finalizar a obra? Comprar materiais de construção, pagar a mão de obra, dar entrada na papelada? Será que dá? Então, o estudo e análise de viabilidade de projeto, balancear esses dados para que você construa um projeto, para que você elabore um projeto, tenha um projeto em mãos em que você dê conta de iniciar e finalizar a sua obra, tá? E, por último, será que os recursos disponíveis dá para construir o sobrado de qual tamanho, tá? Porque a dúvida é, eu quero um sobrado. Sim, mas o sobrado de qual tamanho? Tá? Então a gente precisa traçar diversas variáveis aí. A primeira variável é o sonho do cliente, a segunda variável, os recursos que o cliente tem disponível, tá? A terceira variável é o meu terreno, certo? A quarta variável é o código de obra da cidade, do município, tá? Que ele vai me limitar em algumas coisas e também ele vai fazer com que eu siga algumas exigências, como por exemplo, afastamentos laterais, frontais e também dos fundos. Certo? Então, o estudo e análise de viabilidade vai te responder todas essas dúvidas que são necessárias e essenciais para que você inicie o projeto. Não estou falando de obra, tá? Primeiro, o estudo e análise de viabilidade do projeto é feito antes mesmo do projeto, tá? E assim você tem um ponto de partida para materializar o sonho que você tem da sua casa própria. Sexto, né? Você vai escolher o terreno. Se você já tem um terreno, então a gente vai trazer mais uma variável para dentro do estudo de viabilidade. Agora, se você não tem um terreno, a gente vai poder fazer ali toda uma análise, principalmente de incidência, de vista, principalmente também o lado do nosso terreno, se ele é aclive, se é declive, se vai precisar de muro de arrimo, se não vai. Então a gente tem um poder melhor sobre todas essas escolhas quando a gente ainda não tem
um terreno em mãos, tá? Então, com todos os parâmetros, na análise técnica que eu faço com o cliente, em que eu realizo o estudo e análise de viabilidade de projeto, a gente já estuda tudo isso e o cliente já sai munido de informações necessárias para escolher o terreno certo e um terreno que não vai encarecer a minha obra. Vamos lá. Depois, munido de todas essas informações que eu mencionei, que eu já falei aqui, mas o laudo técnico de sondagem e a topografia do terreno. Dalila, por que isso é importante? Olha só, o laudo técnico de sondagem do solo, ele vai me possibilitar responder as dúvidas que nós temos, né? E essas dúvidas respondidas, ela vai fazer eu baratear a minha obra. Como por exemplo, a gente vai solicitar o estudo do laudo de sondagem, tá? Essa sondagem vai vir para mim e eu vou ver quais são as características dos meus solos e qual é a tensão admissível do meu solo. Trocando em miúdos é justamente saber quanto o meu solo suporta, tá? A carga da minha edificação. Assim eu posso dimensionar uma fundação que de fato corresponda à tensão admissível do meu solo e o carregamento da minha estrutura. Assim eu não queimo dinheiro com aço, com forma e com mão de obra e com concreto, né? Concreto é composto de cimento, areia, brita e são insumos caros, tá? Então eu consigo reduzir esses custos quando eu tenho o laudo de sondagem em mãos. Dalila, enquanto em média custa esse laudo de sondagem? Depende de região para região, mas ele custa em média de 1 a 3 mil reais. Mas Dalila, e aí, vale a pena? Claro que vale a pena. Se eu tiver o laudo de sondagem nas minhas mãos e tiver a atenção admissível, tá? O meu SPT e outras informações mais, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Eu consigo, de fato, dimensionar o que o meu solo precisa, tá? Eu não subdimensiono a minha estrutura e nem, ou seja, eu não dimensiono uma estrutura nem para baixo nem para cima. Para baixo pode acontecer o colapso, rachura, fissuras e para cima eu gasto materiais de construção. E esses materiais de construção pode levar de 7, 8, 9, 12 mil reais a mais no encarecimento da minha obra, tá? E se eu dimensionar para menos, que acontece muito isso, tá? Com as obras, as altas construções, é justamente a edificação começar a aparecer fissura, rachadura, o chão começar a rachar, a laje começar a rachar. Então, isso é proveniente da falta de dimensionamento, tá? Da falta de tudo isso que eu falei aqui para vocês hoje. Uma outra questão também é a topografia, o projeto topográfico. Quem faz isso é o topógrafo, tá? Eu solicito para o topógrafo para ele fazer o levantamento topográfico daquele terreno. Dalila, e isso faz a gente economizar como? Eu vou mostrar para vocês. Quando a gente faz o levantamento topográfico do terreno, quando eu vou elaborar um projeto, eu pego esse levantamento topográfico, trago para aqui e vou estudar as curvas de nível. As curvas de nível, ela simplesmente vai me dizer quais são ali as alturas do meu terreno do início ao fim. Assim eu posso planejar a minha edificação, tá? Num platô. Não pegue muitos aos termos técnicos aqui, tá? Mas eu simplesmente considero a minha edificação em uma parte da superfície em que eu não gaste com aterro e que eu não gaste com corte. Ou então que se contemple aí, né, a quantidade de corte e quantidade de aterro. Então eu tenho uma outra lucratividade que é exatamente não precisar gastar, né, com equipamentos, com mão de obra, para poder fazer as escalações, não gastar com equipamento e mão de obra para poder fazer implemento daqueles cortes, entendeu? Então eu começo a gerar lucratividade para minha obra com esses dois materiais em mãos. Com tudo isso que eu mencionei acima em mãos, tá? A gente passa para a parte de estudo preliminar, tá? E os outros projetos, levantamento de quantitativo. Olha só, mas aqui eu quero mostrar para você o que é esse estudo preliminar. O estudo preliminar, a gente vai trabalhar a incidência solar, a gente vai trabalhar a volumetria da edificação. Eu vou mostrar aqui o sobrado mais uma vez do nosso cliente, tá? Para você ver que tem volumetria, tá? Ele tem toda uma característica própria. Então, o estudo preliminar é exatamente essa cara, tá? Essa cara que a gente dá ao projeto para que o cliente já visualize, a gente já possa definir ali os materiais, os revestimentos, como é que vai ficar a faixa de valores ali. Trazer essas características para dentro do estudo e análise de viabilidade de projeto que nós fizemos, justamente para a gente não extrapolar, tá? Os recursos que a gente tem. Ou então, a gente poder investir ainda mais na nossa edificação se os nossos recursos estiver sobrando. Uma outra questão também, depois de realizado o estudo preliminar aos outros projetos,
o levantamento de quantitativo, o orçamento da obra, para a gente poder fazer e ter o total controle e monitoramento da obra, tá? Além disso, o cronograma físico-financeiro, para a gente saber o que vai comprar, tá? Quais são os materiais que vai comprar, qual etapa da construção a gente vai comprar esses materiais, tá? Em qual fase da obra e quanto deve pagar a mão de obra e receber da mão de obra pelo aquele serviço feito. Certo? Então a gente tem total controle e monitoramento sobre a obra e assim a gente pode reduzir ao máximo o custo da sua obra do início ao fim do planejamento até a entrega da chave. Eu espero que esse vídeo aqui tenha auxiliado e te ajudado, tá? A você tomar os primeiros passos para você aí que pretende construir e realizar o seu sonho da casa própria e de fato poder aí sair do aluguel, sair da casa dos pais, parentes, ou até mesmo você que vai casar, tá? Poder ter e realizar o seu sonho.